Olá, família humana! Bem-vindos a mais um capítulo do Sept Online. Desta vez, nós vamos fazer uma reflexão muito séria. No momento em que estou a gravar esse vídeo, o nosso país, o nosso Brasil, já ultrapassou mais de 41 mil óbitos pelo coronavírus. Significa que nós temos muitas famílias tendo que lidar com o luto, tendo que lidar com a chamada perda de entes queridos. E a nossa visão espírita sobre isso, ela é extremamente confortadora, é consoladora. Ela não nos isenta de passar pelo processo da morte do corpo físico, mas ela nos mostra a possibilidade de jamais perdermos este afeto. Quando Kardec estuda as penas e gozos terrenos, lá na quarta parte de O Livro dos Espíritos, ele traz para nós, na questão 934, a seguinte pergunta para os amigos espirituais. A perda de entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Porque realmente, não é, gente? Muitas famílias, muitas pessoas não sabem lidar com o luto e se deprimem e se abatem. Quantos que diziam ter uma fé ardorosa se revoltam contra Deus? E aí os Espíritos respondem a Allan Kardec de uma forma muito firme até. Vejam só. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação. E a lei é comum para todos, mas já é um consolo poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros, mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E aqui a gente percebe duas questões. A primeira é que os Espíritos não estão aí para passar pano quente para a gente, para dizer que a gente não vai sofrer. Sim, esse sofrimento vai acontecer. Mas esse sofrimento faz parte dos processos naturais da vida biológica. O corpo físico se extingue e todos nós vamos passar por ele. Então a questão não é se nós vamos, mas quando e como nós vamos, para nós espíritas é mais importante. E aí a parte consoladora é exatamente essa. Como a doutrina espírita nos mostra, nos prova que ninguém morre, que não há morte, e a mediunidade nos permite o contato com o mundo espiritual, nós podemos continuar em contato com os nossos entes queridos, com aqueles que partiram. E a partir daí diminuir a saudade, mitigar, hoje ainda pelos condutos da mediunidade. O que não quer dizer que nós devamos procurar casas espíritas só para receber mensagens de parentes desencarnados. A doutrina é muito maior do que o fenômeno. A doutrina vai muito além das cartas de entes queridos. Mas a grande questão é essa, e o luto? O espírita então não vai sentir dor? Não, o espírita sente. Sentimos tristeza com a separação de um ente querido que foi levado de nós pelos condutos da morte do corpo físico. Mas essa tristeza, e o nosso irmão Isaías Claro, no livro Depressão, Causas e Consequências e Tratamento, ele é muito oportuno quando ele fala a respeito do luto. Que o luto é uma resposta natural, saudável até, a um momento de tristeza, mas ele não deve se prolongar à fase doentia. E aí Allan Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores espirituais o seguinte, olhem só. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Resposta dos amigos espirituais. O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na Terra, mas uma dor incessante fora de propósito o afeta penosamente. Porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Então, meus queridos irmãos, nós podemos sim sentir saudades, podemos sim deixar aquelas lágrimas, às vezes doídas, rolarem de vez em quando, mas não nos desesperemos, não nos revoltemos com a desencarnação de um ente querido, porque isso fará com que ele sofra. Se não por nós, pelo menos por amor a eles, não os castiguemos com pensamentos de tristeza, com abatimento acima do normal. Se há dificuldade para enfrentar o luto, se o luto se estende por tempo demais, se não aprendemos a administrar a perda, busquemos os profissionais da saúde mental, um psicoterapeuta, para que ele possa nos orientar e nos ajudar a atravessar esse momento. Mas acima de tudo fica a mensagem espírita, não há morte.
E se não a morte do espírito, que é o ser real, só a morte do corpo, nós continuaremos em contato com os entes que amamos, mesmo que não recebamos deles uma carta psicografada no centro espírita. Mas o nosso pensamento vai até eles e o deles vem até nós. Fiquem em paz e que nós possamos aproveitar bastante esses momentos de reflexão. Muita paz. Até o próximo vídeo.